princípio dos apóstolos e também aos seus sucessores, né? Como nós acabamos de ver aqui no Evangelho, né? Quando Jesus diz essas palavras tão solenes, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a igreja, e também transmite para ele o chamado poder das chaves, né? Do que ligares no céu, perdão, na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a cátedra, ela tem um significado, é o símbolo da autoridade de um bispo. Uma autoridade que não é um mero poder de mando, mas é um serviço, né? Que o próprio Cristo confia ao bispo. Ele, como pastor de um pequeno rebanho, terá essa responsabilidade, né, de conduzir esse rebanho até Deus, de guardá-lo, de orientá-lo no caminho da fé, da esperança e da caridade. Então a cátedra, que é o lugar onde se senta, né, o bispo, então sinal, símbolo dessa autoridade. Então no caso de São Pedro, ele ocupou várias cátedras, né? Em primeiro lugar, em Jerusalém, mais precisamente no cenáculo, é lá que São Pedro começa o seu ministério, que é sempre respeitado pelos outros, né? Então desde o começo, os apóstolos respeitavam, entenderam esse poder, essa autoridade que Cristo quis confiar a Pedro e também aos seus sucessores. E a Sagrada Escritura registra para nós vários atos que São Pedro exerce com essa autoridade. Por exemplo, ele é quem preside a eleição de Matias, que é o apóstolo que substituiu Judas. Ele quem fala também em nome de todos, a multidão, por exemplo, no dia de Pentecostes, e também diante do Sinédrio, né? O Sinédrio, desde o começo, como São Pedro exerce, né, nessa autoridade. Então, mais tarde, ele vai ocupar a cátedra de Antioquia, uma cidade que já não existe, que era muito importante na época do Império Romano e também da Igreja Primitiva, fica na atual Turquia, mas já não resta nenhum vestígio, né, dessa cidade. São Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia, e lá também havia uma festa como a de hoje, uma cátedra de São Pedro em Antioquia. E depois ele foi para Roma, com São Jerônimo dá esse testemunho para nós, que São Pedro chegou a Roma por volta do ano 43 e ficou por lá 25 anos até o seu martírio, né? E a partir de então, a cátedra do bispo de Roma representa não apenas o serviço que ele presta àquela igreja, né? A igreja que está na cidade de Roma, mas também a sua missão de guia de todo o povo de Deus. Então isso aqui é só para a gente ter assim, uma ideia mais do ponto de vista histórico, né? Qual o significado da festa de hoje. Então para nós, pode ser um dia especial para rezar pelo Papa, né? Que continua na igreja a missão que Cristo confiou a São Pedro. Então rezar por ele e também renovar o nosso amor ao Santo Padre, que deve ser um amor especial, né? O teu maior amor, a tua maior estima, a tua mais profunda veneração, a tua obediência mais sentida, o teu afeto maior, hão de ser também para o vice-Cristo na terra, o Papa. Nós, católicos, temos que pensar que, depois de Deus e de Nossa Senhora, na hierarquia do amor, vem o Santo Padre, né? Então, os amores assim, de um católico, né, então devem seguir essa ordem. Primeiro Deus, depois Nossa Senhora, então, junto com Nossa Senhora, a gente pode incluir São José, e depois o Papa, né? Tá? Depois o Papa.
Um amor que deve ser assim, um amor não propriamente sentimental, ainda que também envolva os sentimentos, mas deve ser um amor efetivo, um amor de verdade. Podemos pensar assim, né, que o nosso amor ao Papa deve ser similar, né, ao amor que nós temos aos nossos pais, tá? Porque o Papa, ele exerce essa paternidade dentro da igreja. Então, nós devemos amar o Papa como um filho procura amar o seu pai. E o que faz um bom filho? Como é que um bom filho ama o seu pai? Eu pensei aqui em três ideias simples, né? Também para não alongar muito. Bom, um bom filho, em primeiro lugar, ele reza pelo pai, na verdade. Então, essa é uma primeira maneira de a gente demonstrar o amor ao Papa, então, rezar por ele. Um filho reza pelo seu pai, sobretudo quando o pai passa por alguma preocupação, ou tem que resolver algum problema, e o Santo Padre tem tantas coisas importantes para decidir, para resolver, como ele se apoia na nossa oração. Então, pensar que não é pouca coisa, não carregar sobre os ombros o peso tremendo da igreja, né? E como o Papa se apoia na nossa oração. É importante, né, que todos os dias, não só na missa, mas nas nossas orações pessoais, a gente procure, né, apoiá-lo com a nossa oração. E aí ele sempre agradece muito, como o Papa Francisco, todo final de homilia, de audiência, não sempre faz esse pedido, né? Então rezem por mim, porque é verdade, né? Ele conta muito e se apoia nessas orações. Então, quem mais faz um bom filho para os seus pais? Um bom filho procura dar alegrias, né, por seu pai, também, né, por seus pais. E o que alegra mais a um pai, e o que deixa mais contente um pai ao ver os seus filhos? As suas conquistas, a sua felicidade. Né? O pai não quer ver, pensar assim, e o Papa? Assim. O que mais o alegra? Então, ver que os seus filhos estão progredindo na fé, né? Estão progredindo na santidade. Então, se nós queremos dar uma alegria ao Papa, procura dar uma alegria para Deus, né? Então, procurar viver bem a nossa fé, de verdade, né? Então, procurar viver a nossa fé com as últimas consequências, ser cristãos que buscam a santidade, né? Apesar das nossas fraquezas, das nossas misérias. Então, que alegria, né? Deve ser para o Papa ver que os cristãos, os católicos, estão progredindo, estão crescendo no amor a Deus, estão vivendo a sua fé, que o seu ensinamento, o seu trabalho não é em vão, mas está dando frutos. Então, essa é uma alegria que nós podemos dar ao Papa, né? Alegrá-lo com a nossa luta pela santidade, com o nosso esforço para viver bem a nossa fé. Ainda mais agora, né? Nessas épocas em que há tanta indiferença, tanto afastamento de Deus, tantos católicos, infelizmente, que não vivem, né, a sua fé como deveriam. Então, diante disso, mais do que ficar indignados ou revoltados, não. Então, deixa que eu vivo, né? Eu vou viver. Eu vou ser santo aqui, né, para dar essa alegria para o Papa, para dar essa alegria para Deus. E o que mais alegra o pai? Ver que os seus filhos ouvem os seus conselhos. O pai aconselha os seus filhos, e quando ele vê que os filhos fazem caso, né, então levam os conselhos, ele fica contente, né? Fica contente com isso, porque o pai o pai no fundo quer o bem dos seus filhos. E a gente pode interpretar essa ideia dessa maneira, não ser pessoas que procuram conhecer, estudar, assimilar os ensinamentos do Papa, né? A fidelidade ao Romano Pontífice, então, traz para nós essa obrigação, esse dever claro e determinado, conhecer o pensamento do Papa,
ele manifesta, né? Nas encíclicas, nas homilias, nas audiências, em tantos documentos, e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que todos os católicos deem ouvido, né? Prestem ouvidos ao magistério do Papa e procurem viver esses ensinamentos na sua própria vida pessoal. Então, pensar que são luzes que vêm do Espírito Santo, vêm de Deus, que podem ser muito úteis para o nosso crescimento. Né? Então, pensando que hoje em dia, graças a Deus, está indo muito fácil, né? Por isso a gente, antigamente, algumas décadas atrás, era uma tarefa mais difícil, mas agora nós temos acesso muito fácil. Né? Então, podemos conhecer, podemos ver, podemos levar a oração, podemos meditar, para depois procurar aplicar na nossa vida e ajudar também as pessoas que estejam unidas ao Papa. Então, isso é procurar dar essas alegrias, estar muito unidos ao Papa, seja quem for, porque o Papa é sempre o vice-Cristo na Terra, né? Que representa Cristo na Terra, que está à frente da Igreja. Ainda mais nos tempos que correm, né, onde infelizmente muitas pessoas às vezes se veem nessa. Isso, às vezes se acham com o direito de criticar o Papa, ou de dizer coisas que não estão bem num bom filho, né? Então, mas eu nunca preciso dar esse exemplo. Então, pensando nisso, né, que o elemento que mais nos define como católicos é o moral, o Papa, né? Então a gente pensa assim, qual que é, dentro da igreja, o que é assim de mais católico, né? Então a Eucaristia, sem dúvida, mas outras igrejas também têm a Eucaristia, a gente pensa nos ortodoxos, em outras igrejas que estão separadas, né, de Roma, elas têm a Eucaristia, a devoção à Nossa Senhora, com isso outros também têm, né? Os americanos, alguns protestantes têm uma certa veneração à Nossa Senhora, né? Agora, o que só o católico tem? O Papa, né? Então esse é o elemento assim, mais católico, a gente pode dizer, né? Na nossa fé, na nossa igreja, a união com o Papa, que é a união com Cristo, que é a união com Deus. Então, é isso, né? Então, ser católico raiz, né? Ou seja, o católico que ama o Papa. Né? Então, o católico raiz é aquele que ama o Papa e tem devoção a Santa Rita, né? Que eu vou colocar assim também. Então, pelo menos para nós aqui. Mas, raiz mesmo é esse amor, né? Esse amor com o Papa. E faço questão de enfatizar, é sempre união com Deus, união com Cristo. Diziam os padres da igreja que não pode ser bom filho de Deus e não é filho da igreja. E a gente pode acrescentar, não se pode ser bom filho da igreja se não se é bom filho do Papa. Né? Então a fidelização ao Papa, nos une a igreja, nos une, portanto, a Cristo e a Deus. Então, vamos fazer esse propósito de rezar especialmente pelo Papa, pelas suas intenções e, sobretudo, procurar progredir no caminho da fé da santidade, que é a melhor ajuda que nós podemos dar ao Santo Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.